nós que vivemos na terra como seres humanos, vivemos alguns momentos onde querem nos fazer sucumbir, querem nos colocar para baixo. E se nós admitirmos que o desânimo seja maior do que a nossa fé, com certeza estaremos abraçando a derrota. Olha para o teu irmão e diga: abraçar a derrota nunca, abraçar a vitória sempre. Quando eu olho para a figura de Jesus, e como ouvimos na leitura oficial de Lucas 22, Evangelho de Lucas 22, e os versículos 14 em diante: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos estavam à volta desta mesa. Estou falando de alguém que sabia o que ia acontecer. Como homem, ele tinha os mesmos sentimentos que nós, mas como Deus, ele conhecia todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o poderoso dos poderosos, o forte dos fortes, a pedra angular de esquina, a rocha na qual estamos firmados, o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, aquele que é e aquele que será para todo sempre, está nesta reunião, e cumprindo a sua palavra, ele anda no nosso meio, e ele passeia por aqui, porque aqui é seu ambiente próprio. Olha para o teu irmão e diga: ele está no ambiente que lhe é próprio. Olha para o teu irmão e diga assim: eu sou o ambiente aonde Jesus vive. Além de estar em nós, ele está conosco. Mas o interessante, e o que me chamou a atenção esta palavra, foi saber que Jesus tinha um desejo. E Jesus, se pronunciando, ele dizia assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. E qual é a palavra que ficou na minha cabeça? Dificilmente um ser humano vai celebrar na iminência de um grande sofrimento. Dificilmente. Se alguém disser assim para você: você vai morrer amanhã, você não vai fazer festa hoje. Pelo contrário, você vai chorar, você vai lamentar. Mas esse Senhor, ele mostrou os dois lados que ele tinha: o lado de Deus e o lado de homem. Como homem, nós sabemos muito bem que ele se retirou com os seus discípulos e disse: venham comigo, vamos até ali e vamos orar um pouquinho. E no meio do caminho, os desanimados que estavam com ele dormiram enquanto Jesus orava. Muitas vezes o cansaço físico, psicológico, sentimental, e até mesmo aquilo que a gente dá evasão a nossos pensamentos e sentimentos, nos coloca numa posição de retirada e de desânimo. Mas Jesus nunca desanimou. Mas a Bíblia declara que Jesus orando, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. A gente sabe que a pior coisa que tem é você contar com um grupo que na hora H
esse grupo te deixa, te abandona, e isso ocorre no meio da família, ocorre no meio dos amigos, ocorre no meio da igreja, ocorre no meio do ministério, e você confia e conta com a pessoa 100%, e quando chega na hora da batalha, a pessoa recua. Mas olha para o teu irmão e diga assim: não pode recuar, nós temos que avançar. Se Jesus estivesse caminhando para vir num culto como esse, o sentimento dele seria mas o caminho que ele estava seguindo era em direção à cruz, era em direção ao Calvário, era em direção a um julgamento, era em direção à morte. E a Bíblia diz que a morte é o último inimigo do homem. Mas quando eu li esse texto, que o Senhor Jesus disse assim, versículo 15: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Ele estava dizendo: eu sei o que vai acontecer comigo, mas o meu desejo é celebrar, é fazer festa. E ontem, ou anteontem, um irmão me ligou, um pastor, e disse para mim: pastor, estou muito triste, estou muito abatido, porque o Senhor recolheu meu papai. E eu fiz uma pergunta para ele: quantos anos tinha o seu papai? Ele era bem idoso. E qual a doença que ele tinha? Ele tinha mal de Alzheimer. E qual era a situação dele? Era crítica. E eu disse para ele: eu tenho uma palavra de Deus para você, e eu quero que você não fique chocado comigo. Você é um egoísta. O que, pastor? Você é um egoísta. E eu quero dizer para você que todos nós, em determinados momentos da vida, vivemos um egocentrismo pesado, e em nome de um falso amor que nós dizemos que temos, nós queremos a pessoa sofrendo, doente, mal, e ficamos na oração: não leva, Senhor, não leva, Senhor. E eu quero me lembrar hoje da avó da minha mulher, da Eliane. Ela estava internada ali no Luso Brasileiro, aqui na Barão de Paranapiacaba, e a luta era grande, que a Eliane vivia dizendo: Senhor, não faz isso, não me tire a minha avó. E a avó estava sofrendo. O que é que ela tinha, pastor? Ela tinha um tumor do cérebro, benigno, mas quanto mais crescia, mais convulsões ela tinha. E foi uma irmã orar, e chegou lá, e deu uma bronca na Eliane, e disse: entrega ela para Deus recolhê-la, para ela parar de sofrer, porque isso que você está fazendo não é fé, é egoísmo, e o teu egoísmo coloca pessoas em sofrimento. Diga para o seu irmão: tem muita gente desanimada, porque é egoísta. Se Deus tem algo, entrega na mão de Deus, porque Deus sabe o melhor. Eu abracei o nosso irmão hoje ali, que foi ganho para Jesus pelo meu pai, e eu me lembrei do meu pai. Eu tenho os marcadores de página, e eu vi a foto do meu pai aqui, mas eu não poderia ser egoísta de dizer: eu quero meu pai com 100 anos, com 200 anos. Mas Jesus era novo, ele tinha 33 anos apenas, ele já não era um senhor de idade, e ele disse: olha, eu quero fazer essa reunião com vocês, eu quero estar com vocês, eu quero celebrar com vocês, porque a gente tem uma memória muito boa, e nós vamos buscar na história, nesta festa, a memória da história.
E Jesus dizia: antes que venha o reino de Deus, nós vamos celebrar. Sabe por que nós vamos celebrar? Porque no dia em que o anjo da morte passou, foi dada uma ordem para que se ungisse com sangue todos os umbrais das portas, e o anjo da morte passaria e não levaria nenhum dos primogênitos, e haveria paz naquela casa. E eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele assim: eu estou feliz nesta noite, eu vou jogar o desânimo para baixo, porque hoje não tem sangue nos umbrais das portas, mas o sangue de Jesus todo dia me purifica de todo pecado, e eu sou limpo, eu sou puro, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Talvez você nunca tenha pensado que a ceia apenas não é uma memória. O apóstolo São Paulo, ele deixa uma ordem lá em Coríntios, no capítulo 11, ele diz: olha, fazei isso todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, em memória do Senhor Jesus. Nós vamos comer pão, nós vamos beber o cálice, mas conosco acontece algo extraordinário, espetacular, diferente. E se você tomar ceia e não celebrar, é porque você não teve vitória. Mas hoje é o dia da vitória, e de você olhar para o teu irmão e dizer: estou em pé, porque o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Estou em pé, porque o inimigo me rodeou o mês todo, mas eu estava lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e continuo vivo diante do Pai, vivo fisicamente e vivo espiritualmente. Era uma celebração, mas eu quero dizer que nós somos especialistas em nos tornar religiosos, e daí para frente, tudo que nós fazemos na igreja é apenas formal. Diga para o seu irmão: a ceia está dentro da liturgia, mas não é um ato formal, é um ato sobrenatural. E se o sobrenatural não estiver agindo em você nesta noite, meus sentimentos, meu irmão, porque o sobrenatural tem que estar agindo dentro de você. Você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, mas vai dizer: glórias te dou, Senhor, porque o pecado não me levou. Glórias te dou, porque eu não tropecei. Glórias te dou, porque eu não caí. Glórias te dou, porque assim como o Senhor esteve com seus discípulos, o Senhor está presente no culto desta noite. Mas é só isso, pastor? Eu vou falar brevemente. Não é só celebrar. Diga para o seu irmão: culto de ceia é culto de agradecimento. E lá no versículo 20 está escrito: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas você continua lendo esse texto, você vai ver um Judas aparecendo, um traidor. Mas também a Bíblia declara no versículo 19: e tomando o pão e havendo dado graças. Eu tenho parado e pensado sobre dar graças, agradecer.
existem algumas armas que são usadas contra nós, o inimigo e o inferno e pessoas. E uma arma muito pesada e poderosa é a ingratidão. Você pode fazer tudo o que você quiser, você tem limites. Olha para o seu irmão e diga: você tem limites. Por isso que você desanima, porque dentro dos seus limites, as atitudes humanas de homens, elas não vão machucar apenas o teu psicológico, mas elas vão ferir a tua alma, porque você está fazendo tudo o que você pode, você está usando todo o teu empenho, todo o teu esforço, até o limite da sua capacidade. Mas quando você não vê a gratidão, vem a tristeza. E eu quero dizer para você que a tristeza também paralisa todos nós. Uma pessoa triste não tem vontade de viver, uma pessoa triste não tem vontade de caminhar, uma pessoa triste, ela não tem desejo de celebrar de forma alguma. E o que me chamou a atenção foi que Jesus sabia o que ia acontecer, mas ele não estava triste, ele não estava desanimado, porque ele sabia que a cruz era apenas uma passagem, que havia muito além da cruz. Olha para o teu irmão e diga assim: tem muito, o futuro é tremendo, além da cruz, porque a cruz ficou lá atrás com a morte de Jesus, mas além da cruz está o nosso futuro, e o nosso futuro está nas mãos de Jesus. E Ele olha para cada um de nós nesta noite e está dizendo: arranca esse desânimo, porque eu sabia que eu ia encarar a cruz, eu sabia que eu ia descer no inferno, mas eu também sabia que eu ia chegar lá, tomar a chave da morte, tomar a chave do inferno. Eu também sabia que eu ia resgatar vidas, eu também sabia que eu ia levar o paraíso lá para cima. Eu também sabia que a hora que eu ressuscitasse seria a derrota definitiva do inferno. E nesta noite Deus está nos dizendo, com essa mensagem profética: a tua vitória é definitiva, e Deus quer cravar essa vitória na minha e na tua vida. A gente desiste tão facilmente das coisas, a gente renuncia, a gente é capaz de dar passos para trás. A gente, quando tem um embate pesado, como eu tenho tido por esses dias, parece que Jesus não está aí. E eu dizia: Jesus, vale a pena? Viver essa vida, vale a pena? Encarar tantas adversidades, vale a pena? E eu quero fazer afirmações nesta noite, que Jesus me deixou claro: vale a pena. E você vai me dizer: como? Todo embate que você tiver é uma pedra para a tua coroa. Todo embate que você tiver é um galardão que Ele vai te dar. Porque depois de uma grande luta corresponde a uma grande vitória. E Jesus falou: vamos celebrar, que esse negócio é bom. Eu estou dizendo para vocês que eu vou morrer, mas antes de eu morrer, eu quero celebrar com vocês. Talvez você diga: pastor, essa mensagem é muito conflitante. Alguém às vésperas da morte,
querendo celebrar com seus amigos, com seus alunos, com seus discípulos. Nós não fazemos isso. Pelo contrário, eu tenho visto pessoas de oração que, quando ouve até a notícia de um exame errado que foi feito pelo médico, entra em desespero. Ai, meu Deus, o resultado é péssimo. Olha para o teu irmão e diga assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando Jesus pegou o pão e deu graças, Ele disse: eu vou ser partido por vocês, mas eu não vou ficar desintegrado, porque quando eu for reintegrado, eu não venho com esse corpo de carne e sangue, mas eu venho com um corpo glorificado. E quando eu sair das entranhas da terra, eu não preciso bater na porta para entrar. Eu entro e passo pela parede, eu passo pelo vidro, eu passo por qualquer lugar. Tanto é que quando ele vence, foram procurá-lo, seu sepulcro estava vazio, os anjos que estavam ali tinham a semelhança de relâmpago, e eles perguntaram: por que buscais o vivo entre os mortos? Mas eu quero dizer para vocês que o desânimo tinha tomado conta daqueles que dormiram. E eu quero dizer uma coisa para você: nós estamos vivendo um problema de amnésia espiritual. Nós esquecemos os milagres que Jesus já fez. Nós esquecemos as vitórias que Ele já nos deu. Nós esquecemos das bênçãos que Ele vem derramando sobre nós. E um pequeno problema é suficiente para te desanimar e te colocar na condição de medo. Mas nesta noite, aquele que me deu esta palavra profética, Ele está revolvendo dentro do teu coração e do meu coração, e Ele está dizendo: não te preocupe, porque o que eu tenho para você, essa luta que você está vivendo, não dá para comparar com a glória que eu vou te oferecer. Não dá para comparar com o céu que você já é dono. Não dá para comparar com a riqueza que eu guardei para você. Então levanta do desânimo nessa noite e diga: eu vou tomar ceia em nome de Jesus Cristo, em que pese que as dificuldades estão diante de mim, que estejam diante de mim, em que pese que eu tenha vivido momentos de grande dificuldade, mas uma coisa é certa: a vitória está diante de ti. E eu falo profeticamente mais uma vez: a vitória está diante de ti. Sabe por que Jesus não desanimou? Sabe por que Jesus não recuou diante da morte? Porque Ele sabia que ia dar vida para todos nós que aqui estamos, e que milhões e milhões, milhares e milhares de seres humanos seriam arrancados das mãos do diabo e seriam transformados para morar nos céus. Será que você pode aplaudir o Senhor nesta noite e dizer: glória a Deus, porque eu estou diante da minha grande vitória? Não há ser humano que não viva um período de desânimo. Não há ser humano que não viva um período de tristeza. Mas nós temos uma obrigação: ser gratos a Deus e vir para a ceia e celebrar. Mas a situação é muito difícil.
Celebre. Celebre porque você está em pé. E o sangue de Jesus Cristo te purificou e me purificou de todo o pecado. O senhor estava pregando aqui, pastor Ítalo, na terça-feira, e eu fiquei pensando, né? O senhor falou de Jesus, falou da ressurreição, e eu fiquei pensando, porque também se reporta dessa palavra. Fiquei pensando, Deus aceitava, na velha aliança, a oferta de sacrifício com sangue de animais. Mas se o animal não fosse perfeito, se o animal fosse manchado, não servia para ser sacrificado em prol do pecado do povo. Mas eu te apresento nesta noite alguém que João, dentro do rio Jordão, olhou para ele e bradou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tem mancha, que não tem sujeira, que é limpo, que é santo. Eu não sei porque eu vou dizer isso para o pastor Ítalo nessa noite. Eu toquei no nome dele a primeira vez e quero tocar a segunda vez. Certa feita eu estava viajando para São Sebastião, e o senhor era pastor no Guarujá, e seria muito bom que o senhor voltasse a pregar isso um dia aqui. E o senhor pregava num programa de rádio, e eu ouvindo no rádio do meu carro, e o senhor dizia: consciência, ó consciência, como está a tua consciência? Diga para o teu irmão: quem tem consciência limpa, dorme tranquilo. Quem tem consciência limpa, não tem culpa. Quem tem consciência limpa, não tem medo. Quem tem consciência limpa, não recua, porque nós somos detentores de um poder. E eu vou encerrar com esta palavra, vamos ficar em pé um minuto. Nós somos detentores de um poder, somos detentores de um poder. Eu vou repetir novamente: detentores de um poder que o mundo não tem. E qual é esse poder? Além do poder do nome de Jesus Cristo, nós somos detentores do poder de uma consciência purificada pelo sangue de Jesus Cristo, que nos dá autoridade para vencer o mundo, para vencer as dificuldades, para vencer os problemas. Mas a pergunta é: você está com medo? Como está a tua consciência? Se ela estiver bem, você vai celebrar quando pegar o pão, vai celebrar quando beber o cálice. E eu não sei, Deus quer fazer um reboliço conosco. E eu só sei que Deus me disse: eu quero fazer um reboliço na igreja, e eu quero mudar a ceia. Porque eu me lembro muito bem, quando muito jovem, o irmão pegava o pão, agradecia a Deus, e a lágrima descia, a boca se abria, e ele falava em línguas estranhas, e exaltava o Cordeiro. Eu me lembro muito bem daquele lindo tempo que está voltando, quando ele pegava o cálice e agradecia a Deus e bebia o cálice. Ele levantava os braços, ficava em pé, exaltava o Cordeiro, porque estava celebrando. E a alegria
que nós tínhamos era maior do que o nosso comportamento natural. A gente ficava em pé, a gente levantava o braço, a gente gritava mesmo, porque um fogo do céu descia, queimando sobre o altar que somos nós. E nesta noite esse fogo está aqui para queimar você por dentro e por fora, porque estamos diante do Cordeiro, aquele que foi morto, mas vive para todo sempre. E eu vou ler esse último versículo para vocês. Versículo 26. Mas não sereis vós, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha para o teu irmão e diga assim: esta ceia está sendo servida por nós, mas daqui a alguns dias o maior dos maiores servirá no céu a ceia, as bodas do Cordeiro. Você está pronto para a vinda de Jesus? Você está pronto para ir aos céus? Coloca o medo debaixo dos teus pés, coloca a tristeza para trás de ti, comece a agradecer por quem você é, comece a agradecer por aquilo que Ele tem feito por você, comece a agradecer até pelas dificuldades que você está enfrentando, porque você está diante de uma grande vitória, e essa dificuldade será nada diante da vitória que Ele tem para nos dar. Essa é a noite que Ele quer mudar a nossa história, e eu quero que Ele mude a minha história, porque de vez em quando eu dou asas à loucura da minha alma, e você também faz isso, e nos abraçamos. Quem dá asas à loucura da alma sempre se abraçará com o medo, sempre se abraçará com a tristeza, sempre recuará. Mas diga ao seu irmão: recuar jamais, avançar sempre. E não importa o que nos fizerem, importa que aquele que está conosco tem a vitória certa, para a hora certa. E hoje é dia de grande vitória nesta casa.